Você fica remoendo pensamentos e acontecimentos passados? Você é daquelas pessoas que pensa muito e age pouco? Você pensa demais? Então você está no lugar certo. Nesse vídeo aqui você vai aprender 6 estratégias comprovadas pela neurociência e pela psicologia experimental que vão te ajudar a parar de pensar muito e acalmar seus pensamentos. Fala galera, eu sou Geander, sou um neurocientista de plantão, bem-vindo de volta ao meu canal e nesse vídeo aqui você vai aprender 6 estratégias comprovadas pela neurociência para parar de pensar demais. E esse quadro aqui que você está assistindo agora é o quadro Neurociência Prática. Nesse quadro eu reúno as principais evidências científicas sobre o estudo da mente e do comportamento humano nas áreas da neurociência e da psicologia experimental. Então reúno todas essas evidências e trago para você a aplicação prática, ou seja, eu vou dizer exatamente como você vai aplicar esses princípios na prática. Faça isso, faça isso, faça isso e faça aquilo. Então vamos lá, partiu para a primeira estratégia? Agora, sem mais enrolação, vamos direto para a primeira estratégia para você parar de pensar demais. E a primeira estratégia é a modificação de viés cognitivo, do inglês CBM. Essa estratégia ela determina que você pode mudar os seus vieses cognitivos. E aí você me pergunta, mas o que são vieses cognitivos? Então, viés é um termo utilizado na ciência, um termo técnico, para se referir a erro. Então, viés significa erro. E cognição também é um termo técnico que, de forma bem simplificada aqui, a gente pode traduzir como mente. Viés cognitivo seria, portanto, erros da mente, ou seja, são erros que nosso cérebro comete de forma sistemática na hora de processar e interpretar informações, ou seja, seria uma tendência natural do nosso cérebro de interpretar informações e acontecimentos de forma errada. E através desse método de modificação de viés cognitivo, é possível você treinar o seu cérebro para reinterpretar os acontecimentos à sua volta de uma forma mais saudável. Então, basicamente, esse método consiste em você identificar os vieses cognitivos e modificar esses vieses cognitivos. Agora eu vou te ajudar a identificar os 2 principais vieses cognitivos que fazem você ficar pensando sem necessidade, pensando muita besteira. Então vamos lá. Para o primeiro viés cognitivo, eu vou te mostrar 2 vídeos e eu queria que você prestasse atenção neles. Opa! E aí? Gostou do vídeo? Fui eu que gravei o primeiro vídeo, o vídeo da borboleta. Gostou? Qual é a cor da borboleta? Qual é a cor da borboleta? Você não sabe, né? Você estava ocupado demais prestando atenção no vídeo da cobra, não é isso? Tava prestando atenção mais na desgraça do que na coisa boa, não é isso? Então é exatamente isso que se trata o primeiro viés. Ele é chamado de viés de atenção. O viés de atenção se refere a uma tendência natural do nosso cérebro de atender seletivamente a informações de ameaça ou perigo, mesmo quando essas informações ou estímulos eles são irrelevantes para as coisas que a gente quer conquistar atualmente, ou quando eles estão competindo com estímulos que não são ameaçadores. Ou seja, seria uma tendência natural do nosso cérebro de prestar mais atenção naquilo que é ruim ou ameaçador. Mas por incrível que pareça, olha só, prestar mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas é uma coisa boa, porque isso garante a nossa sobrevivência. Pensa só na época das cavernas, etc. Se lá na nossa antiguidade a gente prestasse mais atenção na borboleta ou na flor do que na cobra, a gente era picado pela cobra e poderia morrer. Então é importante que a gente realmente preste mais atenção nesses estímulos que são negativos, porque são eles que garantem a nossa sobrevivência. Mas isso só é uma vantagem adaptativa quando as ameaças em questão são ameaças reais e a gente de fato pode fugir delas, como é por exemplo o caso da cobra. A cobra, apesar de isso aqui ser só um vídeo, a cobra é uma ameaça real e a picada de cobra pode matar de verdade. Então é natural e até saudável que você preste mais atenção no vídeo da cobra do que no vídeo da borboleta. Só que existem ameaças que não são reais e a gente presta muito atenção a elas sem necessidade. Por exemplo, vamos ver se você se identifica com isso. Você postou uma foto no Instagram, tem 30 comentários elogiando a sua foto e uma crítica. Qual você vai prestar mais atenção? Na crítica. É ou não é? Acertei ou não acertei? Tenho certeza que acertei. Outro exemplo, você foi fazer uma apresentação, ou na escola, ou no trabalho, enfim. Você foi fazer uma apresentação e 90% do tempo da apresentação você foi bem. Mas em 10% você foi muito mal, você gaguejou, você tropeçou nas palavras, você falou besteira. O que é que você vai ficar pensando? Você vai ficar pensando nos 90% que você fez certo ou nos 10% que você fez merda?
você vai ficar pensando nos 10% da merda, né? Exatamente isso que é o viés de atenção. Você presta mais atenção nos estímulos que são negativos, mesmo que eles não se sustentem ou que não sejam ameaças reais, certo? Pronto, agora eu vou te ajudar a identificar o segundo viés cognitivo que é responsável por fazer você ficar pensando demais, pensando muita besteira sem necessidade. Esse segundo viés é chamado de viés de interpretação. Ele é o mais legal de todos. O viés de interpretação seria uma tendência natural do nosso cérebro de interpretar informações neutras ou ambíguas de forma negativa ou catastrófica. Eu aposto que você vai se identificar com isso. Por exemplo, supondo que você está no encontro com seu namorado, com sua namorada, seu noivo, esposo, esposa, etc. Você está no encontro com a pessoa que você tem um relacionamento e aí você teve um comportamento tal na mesa e aí a pessoa olha para você e fala assim: quando chegar em casa a gente conversa. Acabou o mundo quando você escuta uma frase dessa. Quando chegar em casa a gente conversa. Ou mais tarde a gente conversa. Acabou o mundo. A pessoa fala um negócio desse, você fica o dia inteiro perguntando: o que será que eu fiz? Que merda foi que eu falei? Onde foi que eu errei? Ai meu Deus, o que agora vai falar? Vai terminar? O que foi que aconteceu? BBB. Você fica inventando um monte de coisa na sua cabeça. Ou seja, é motivo para você ficar ruminando e criando pensamentos negativos sem necessidade. Outro exemplo. Para você que trabalha aí, chegou um funcionário na sua sala e diz assim: fulano, fulana, o chefe tá te esperando na sala dele. Você pensa logo: meu Deus, o que é que eu fiz? Vou ser demitido, vou perder meu emprego, cometi algum erro muito grande, o que foi que aconteceu? Enfim, você pensa logo coisas catastróficas. É isso que determina o viés de interpretação, que você interpretar estímulos negativos ou neutros de forma catastrófica. Viu só? Agora que você já entendeu esses viés cognitivos, você vai conseguir aplicar esse método, que consiste, como eu já falei anteriormente, é identificar esses viés cognitivos. Você já identificou os dois principais, e agora eu vou te ensinar a modificar esses vieses. Então, sempre que você se pegar tendo esses pensamentos negativos, interpretando as coisas de forma negativa ou catastrófica, ou prestando mais atenção naquilo que é ruim, pare e reflita. Quais são as evidências que justificam esse pensamento? Por exemplo, você está lá na sua sala e foi chamado para ir para a sala do chefe. Você pensa logo: meu Deus, vou ser demitido, vão cortar meu salário, o que foi que aconteceu? Pare e reflita. Quais são as evidências que reforçam esse meu pensamento? Tá havendo cortes na empresa? Eu fiz alguma besteira? Meu desempenho diminuiu? Ou eu vendi pouco? Eu não consegui bater a minha meta? Ou seja, eu tenho evidências que reforçam essa minha preocupação? Se sim, então essa é uma evidência fundamentada. E aí é importante que você realmente se preocupe com isso e até se planeje antecipadamente. Então, se você sabe que seu desempenho foi ruim, você pode se preparar para isso, porque você sabe que você vai ser chamado em algum momento. Então já vai se preparando. Então a segunda dica é: sempre que você se pegar prestando mais atenção em coisas negativas do que em coisas positivas, reflita. Essa ameaça em questão que eu estou observando e enxergando é uma ameaça real? Eu de fato posso fugir dela ou não? Por exemplo, no caso da cobra é uma ameaça real, então realmente deve prestar mais atenção nisso. Mas, por exemplo, comentários negativos na internet, você vai fazer o quê? Você vai excluir suas redes sociais? Não dá, a gente usa muitas vezes redes sociais para trabalho, a gente precisa estar nisso. E outra, muitas dessas comentários, etc., eles não são relevantes para os nossos objetivos atualmente. Porque pensa só, se o problema pode ser resolvido, então ele não é um problema. Então você não precisa ficar pensando nisso, gastando neurônio com isso. E se o problema pode ser resolvido, também você não precisa ficar gastando neurônio com isso, porque é só você resolver. E a segunda estratégia para você parar de pensar demais é chamada de contraste mental e intenções de implementação, que tem a sigla CM2I. E essa estratégia é perfeita para você que pensa muito e age pouco, ou seja, você que procrastina muito suas tarefas, você que não tem disciplina, você que tem dificuldade e fica enrolando para começar uma tarefa. Então essa estratégia é perfeita para você. Vamos ver se você se identifica. Quando você tem algum projeto, algum objetivo, alguma coisa que você queira muito conquistar, você pensa primeiro nos obstáculos que te impedem de alcançar essa meta ou esse desejo, ou você pensa primeiro nas consequências positivas de alcançar essa meta? É exatamente isso que esse estudo e esse método comprovou. Quando você primeiro pensa nos resultados que você quer obter, os resultados positivos, e depois pensa nos obstáculos, o obstáculo serve como um motivador, ou seja, ele serve como uma inspiração para você superar os obstáculos e conquistar aquilo que você deseja. Então é mais ou menos assim: eu quero, sei lá, passar num concurso público, por exemplo, e o meu obstáculo é procrastinar. Então quer dizer que a minha procrastinação está impedindo de eu conquistar o meu sonho? Então agora isso não vai me vencer? Eu vou conseguir superar minha procrastinação e eu vou passar nesse concurso público. É exatamente isso. Quando você primeiro pensa no resultado positivo e depois no obstáculo, o obstáculo ele serve de motivação.
Por outro lado, quando você inverte a ordem, e foi isso que os pesquisadores fizeram, eles pegaram um grupo no qual eles primeiro pensaram no obstáculo e depois pensaram no resultado positivo. E sabe o que foi que aconteceu? O desempenho desse grupo foi muito inferior, eles ficaram mais desmotivados, justamente porque eles pensaram primeiro no obstáculo e o obstáculo era maior do que as vantagens positivas. Então as vantagens positivas se submetiam aos obstáculos e não os obstáculos às vantagens. Sacou? Então é muito importante, é isso que esse método determina, que existe uma ordem e um método correto para você aumentar a sua autodisciplina, aumentar a sua motivação e conseguir realizar as coisas que você deseja. Certo? Se você quiser um vídeo completo sobre esse assunto, explicando detalhadamente o método, comenta aqui nos comentários, quero vídeo contraste, certo? Que eu vou fazer um vídeo completo ensinando detalhadamente. Esse vídeo é perfeito e vai te ajudar a aumentar a sua autodisciplina, a sua automotivação, etc. Combinado? E a terceira estratégia para fazer você parar de pensar demais se chama Mindfulness, ou atenção plena. E essa estratégia é perfeita para você que quer acalmar sua mente e silenciar seus pensamentos. Em que é que ela consiste? Se você parar para pensar, a maior parte dos nossos pensamentos, das duas uma, ou é remoendo acontecimentos passados, e isso não é produtivo porque um acontecimento passado já passou, então não há nada que eu possa fazer atualmente que vai mudar o que aconteceu no passado, ou a gente fica preocupado demais com coisas do futuro, ou seja, fica preocupado com o que vai acontecer, meu Deus, eu errei aqui, então na próxima vez que eu vou me apresentar eu vou errar também, então eu vou ficar nervoso, etc. Enfim, você fica preocupado com coisas que vão acontecer. Mas como que você pode aplicar essa dica na prática? Eu vou te contar agora a minha experiência, eu vou contar como que eu apliquei o Mindfulness e como que ele mudou a minha vida. Durante o mestrado eu já tive acesso a algumas aulas de Mindfulness, umas aulas presenciais em que o professor fazia as práticas de Mindfulness com a gente, só que era muito pontual, certo? O que mudou realmente a minha vida de verdade foi que eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, cotidianamente, pela manhã quando eu acordava. Então eu aconselho que você faça o que eu fiz, que é baixar o aplicativo Lojong, um aplicativo gratuito, mas tem algumas funções pagas, mas só pela função gratuita vai dar para você aproveitar bastante. Então como é que eu fazia? Quando eu acordava, eu separava 10, 20 minutinhos para meditar, para fazer exercício, para praticar Mindfulness, para visualizar e para escrever e ler alguma coisa. E a prática de Mindfulness foi de longe uma das que mais me ajudou, porque eu começava o meu dia de forma mais calma, de forma mais leve, me colocando realmente no momento presente, e aí depois disso, todas as tarefas que eu ia fazer, eu estava muito mais focado, muito mais concentrado, porque anteriormente eu estava me concentrando em focar no momento presente. Então nas tarefas seguintes, eu estava muito mais focado. Outra coisa, eu decidi pela primeira vez na vida, eu sempre corria também pela manhã. E uma das ideias que eu tive que fez diferença imediata na minha vida, imediata, foi praticar Mindfulness enquanto eu corria. Então, enquanto eu corria, em vez de ficar pensando besteira, em vez de ficar ouvindo música, ou em vez de ficar pensando no que eu vou fazer, o que eu fiz, etc., eu ficava concentrado na minha respiração, no meu batimento cardíaco, no ambiente que estava à minha volta, etc. E como eu estava mais concentrado na minha respiração, a minha respiração melhorou. Então, meu desempenho na corrida melhorou. Eu corri muito mais rápido e corri durante mais quilômetros do que eu corria anteriormente. Ou seja, foi um resultado imediato que eu tive na minha vida. Então assim, pessoal, pratique Mindfulness porque faz muita diferença mesmo, principalmente pela manhã. Porque no meu caso eu já começava o dia bem, já começava o dia leve. Faça isso que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Dica número 4. Mantenha a sua mente ocupada, ou seja, busque atividades distratoras. Sabe aquela frase que diz, mente vazia, oficina do diabo? É exatamente isso. Você ficar muito tempo ocioso, sem fazer nada, etc., por si só já é um gatilho para você ficar pensando besteira. E você manter a mente ocupada faz com que você direcione sua atenção para outras coisas, outros objetivos e até se distraia, relaxe, etc. Enfim, você possa espairecer. É por isso que é importante você sair com os amigos, fazer brincadeiras, jogos, sair, beber, se divertir, praticar esporte. Enquanto você está praticando esporte, você está liberando aí endorfina, serotonina, diversos outros neurotransmissores que são benéficos e vão te ajudar a parar de pensar besteira. Enfim, busque atividades distratoras. Você sabe qual a melhor evidência científica que prova que de fato você ficar muito tempo ocioso é prejudicial para a saúde mental?
a própria pandemia. Essa pesquisa aqui da Fiocruz, ela identificou que após a pandemia houve um prejuízo na renda das pessoas, as pessoas ficaram mais depressivas e aumentou o consumo de tabaco e de álcool. Ou seja, por causa da pandemia, como as pessoas não puderam se distrair, ficaram presas dentro de casa o dia todo, não tinham festas, etc. O isolamento social prejudicou bastante isso, aumentou os casos de depressão, as pessoas ingeriram mais álcool, mais cigarro e etc. Então perceba que realmente você ficar muito tempo ocioso não é legal. E aqui vai um alerta muito importante, presta atenção. Essa estratégia de manter a mente ocupada e buscar atividades distratoras, ela jamais pode ser a sua principal estratégia de enfrentamento. Jamais. Por quê? Porque o mau uso dessa estratégia pode agravar esses pensamentos ruins em vez de melhorar. Então essa estratégia é mais uma estratégia de prevenção, ou uma estratégia para você aplicar junto com outras do que sua estratégia principal. Ela não pode ser sua estratégia principal. Justamente porque em vez de lidar com a situação, você fica anestesiando o problema, buscando soluções através de distrações. Então você fica muito tempo jogando, você fica muito tempo bebendo, você fica muito tempo nas redes sociais, enfim, você não lida com o problema e fica só se distraindo, evitando pensar naquilo. Essa não é uma estratégia de enfrentamento eficaz, porque você está só tampando a ferida com band-aid, você não está resolvendo o problema, você só está se distraindo, ou seja, isso é um mecanismo de fuga. Você está entendendo? Então essa jamais deve ser a sua estratégia principal, porque isso pode se transformar num mau hábito e pode atrapalhar e agravar ainda mais esses pensamentos ruins que você está tendo. Inclusive é por isso que o aumento do consumo de álcool, cigarro e drogas aumentou durante a pandemia, porque as pessoas buscaram atividades distratoras, que é justamente ficar bebendo mais e fumando mais cigarro. Tá vendo como é prejudicial? Então evite esse tipo de coisa para você cair em maus hábitos. Mas se você tiver já caído em maus hábitos, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é o vídeo anterior a esse, que eu ensinei como quebrar maus hábitos de uma vez por todas, também através de técnicas e métodos comprovados pela neurociência. Então não perde, dá uma olhada, tá incrível o vídeo. Estratégia número 5 para você parar de pensar demais é justamente a resolução de problemas, ou seja, consiste em você imaginar soluções concretas e específicas que resolvam o problema de forma direta, ou seja, é você não focar no problema, mas sim na solução. Mas a gente sabe que às vezes é difícil focar na solução, às vezes a gente não sabe como resolver um problema, a gente não vê saída, ou acha que a solução é complexa demais, ou é difícil demais, e a gente não quer. Então é muito mais fácil para o nosso cérebro ficar remoendo e pensando nos problemas do que na solução. E você já entendeu aqui o porquê que isso acontece? Um dos exemplos é o viés cognitivo, que são ciladas do nosso cérebro que faz que a gente fique pensando besteira. Por exemplo, interpretando informações de forma errada ou catastrófica, quando isso não existe, ou prestando mais atenção nas coisas ruins. Então a gente presta atenção em tudo que não é bom, mas a solução a gente não presta atenção. Então por isso que o primeiro passo é você identificar esses viéses cognitivos. Agora você já vai poder resolver o problema, certo? E agora eu vou citar um exemplo pessoal que vai te ajudar a entender o porquê que é tão complicado a gente focar na resolução de problemas. E aí o que foi que aconteceu comigo? Faz anos que eu estava querendo investir na bolsa de valores. Eu já investi em criptomoedas, eu já investi em tesouro direto, mas eu estava querendo investir em ações e quando eu vi pela primeira vez a imagem de um home broker, eu fiquei, nossa, que negócio difícil, eu vou deixar isso para depois porque eu não quero ter que aprender isso agora, é muito complicado, enfim. Muito difícil, não quero fazer isso agora. E outra, eu também vou ter que pagar imposto de renda se eu começar a investir em ações, etc. Enfim, eu queria investir, eu queria multiplicar o meu dinheiro, mas eu estava mais focado nos problemas. Enfim, eu acabei adiando isso por anos. Resultado, eu precisei dar uma aula sobre investimentos e para poder essa aula na prática, eu precisava investir, realmente na prática. Então o que foi que eu fiz? Na hora, eu comecei a entrar no home broker, investi lá na hora mesmo e pronto, minha gente. Se eu disser para vocês que em 30 minutos eu resolvi um problema que eu passei 2 anos enrolando, vocês acreditam? Em 30 minutos eu dominei o home broker e ainda terminei esse dia investindo em ações da Microsoft, da Apple, da Amazon e etc. Ou seja, passei esse tempo todo pensando besteira quando a solução era muito mais fácil. Eu achava que era difícil. Então esse é um dos grandes problemas. A gente acha que a solução é difícil e complicada, mas não é. É muito mais complicado, drena muito mais da sua energia e do seu tempo pensar no problema do que na solução. Aí você me pergunta assim, mas Janderson, como que eu posso aplicar isso daí na prática? Então vamos lá, dica prática. Nessa coluna da esquerda eu vou te mostrar alguns padrões de comportamento que são meio que disfuncionais e que só atrapalham a sua vida e faz você pensar besteira. Então o que é que você tem que fazer? Assim que você se identificar e se perceber, tendo esses padrões de pensamento da linha da esquerda, você troca para esses da direita. Então, por exemplo, troque o não faço porque não sei
por não sei porque ainda não faço. Troque o eu não consigo por não, eu consigo. E troque esse e se, minha gente, esse se é uma das piores coisas que eu já vi na vida. E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse agido de tal maneira? Tudo seria diferente. O e se são possibilidades alternativas. Não adianta pensar no que já foi, isso é ruminação. Lembra? Ó, ficar pensando sobre acontecimentos passados. Troque o e se por de agora em diante. Ou seja, tal acontecimento já foi, não dá mais para mudar. De agora em diante eu vou fazer Y. Então troque o e se por de agora em diante. Troque o errei por no que posso melhorar. Ou seja, você não focar no erro, mas sim focar nas soluções. Se você não sabe, aprende. Eu tenho uma frase maravilhosa que diz assim: não há nada que eu não saiba que o Google não possa me ensinar. Então, o que eu não sei, o Google me ensina. Então, se você não sabe uma coisa, não precisa ficar se preocupado. Nossa, eu não sei fazer isso, ou não sou bom o suficiente, ou não sou capaz. Realmente eu não sou capaz de investir. Mas em 30 minutos eu fui capaz. Pesquisei no Google e fui capaz. Tá vendo como é simples? Então, se você não sabe, em vez de você ficar preocupado com isso, vai no Google, anjo, como fazer tal coisa e aplica. Muito mais rápido. Outro padrão cognitivo também que você precisa mudar. Troque essa frase aí, ó. Resolvo sozinho porque não quero incomodar os outros para devo procurar os outros porque se não incomodado serei eu. E agora você vai aprender a sexta estratégia, que é a estratégia mais eficaz de todas para você parar de pensar demais, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mais especificamente, a terapia cognitivo-comportamental com foco na ruminação. Então essa estratégia aqui, eu vou pedir para você procurar um psicólogo, certo? Só que não é qualquer psicólogo, é um terapeuta cognitivo-comportamental. E o que é essa terapia cognitivo-comportamental? É uma abordagem da psicologia que determina que pensamentos e comportamentos disfuncionais, eles são aprendidos. Ou seja, se pensamentos e comportamentos ruins são aprendidos, então eles podem ser desaprendidos através de um tratamento. E é isso que determina a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. E diferente da psicanálise, que é uma outra abordagem, a terapia cognitivo-comportamental considera que as pessoas elas podem se tornar conscientes e a partir daí modificarem os pensamentos e os comportamentos que são mal adaptativos. Ou seja, a terapia cognitivo-comportamental acredita que eu posso perceber, eu posso identificar e me dar conta de quais são os meus pensamentos, os meus comportamentos que são disfuncionais e que não são legais e que eu preciso modificar. Diferente da psicanálise, que pega mais o negócio do subconsciente, etc. Então a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem da psicologia que é mais estudada atualmente e é que tem mais evidências científicas comprovando sua eficácia. Então se você tem muita dificuldade de aplicar essas dicas anteriores, se esse excesso de pensamentos está comprometendo sua vida, está atrapalhando no seu trabalho, nas suas relações pessoais, está te gerando angústia, então procure um terapeuta cognitivo-comportamental que vai resolver muito, te garanto. Então olha só que maravilha, você acabou de conhecer as mais eficazes estratégias da neurociência para parar de pensar muito e agir pouco, para parar de ficar remoendo pensamentos e acontecimentos passados, enfim, para você ficar parando de pensar demais, você aprendeu a identificar pensamentos e comportamentos disfuncionais e a mudar esse padrão de pensamento. Olha só que maravilha. Só que olha só, esse canal se chama Aprenda porque eu não estou aqui apenas para transmitir informações, eu quero que você de fato aprenda. E para a neurociência, a aprendizagem é a modificação do comportamento que vem da experiência. Então você só vai aprender de verdade a mudar o seu padrão de pensamento e comportamento e parar de pensar demais quando você aplicar essas dicas. E só então você vai ter resultados realmente substanciais, assim como eu tive. Combinado? Então se esse vídeo te ajudou, não se esquece de se inscrever no canal mais uma vez e de curtir o vídeo e comentar aqui qual estratégia você quer que eu detalhe, que eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. E é isso, um abraço enorme e até o próximo vídeo.